Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Zombie TV, uma overdose de cultura geek. O meu nome é Ricardo Trindade, sou o Nerd Service e hoje vamos falar de um jogo de tabuleiro Sonora da Pandasaurus Games, distribuído em português em Portugal pela Devir. É um jogo de 1 a 4 jogadores, uma duração média de 30 a 45 minutos, com idades superiores aos 10 anos, se bem que eu penso que os miúdos de 8, 9 anos poderão conseguir mais ou menos jogar este jogo. Este jogo é inspirado nas cores e nas criaturas do deserto, nas paisagens do deserto, e é o primeiro flick and write. E como o próprio nome indica, tu tens que flicar ou dar uns piparotes nos discos e tens depois de escrever. Em vez de usar os dados, usas os discos. Mas para explicar melhor este conceito do flick and write, vamos a um pequeno tutorial e já voltamos com as considerações finais. Portanto, temos aqui um setup para 2 jogadores. Temos o tabuleiro central, está colocado nesta posição, mas pode ser colocado em qualquer outra posição, não importa. Temos 5 fichas para cada jogador. Eu vou ficar com a cor rosa e fico com as fichas de 1 ao 5. O meu oponente é o azul com fichas de 1 ao 5. Tenho o meu marcador, o meu tabuleiro para marcar a minha pontuação. O meu oponente tem a mesma coisa e eu tenho a ficha de primeiro jogador. Nós podemos escolher se é um jogo curto, médio ou grande. Isso é determinado pelo número de rondas. Uma partida curta é de 5 rondas, normal 6 rondas, um jogo longo são 7 rondas. E como disse, cada ronda é distribuída em 2 fases. A fase de flick, ou de piparote, como eu lhe gosto de chamar, e a fase de escrever. Vamos então a ver cada fase, o que é que podemos fazer e quais as regras. Portanto, aqui a pormenor temos o tabuleiro e esta é a primeira fase, a fase da peteleca, ou como dizem os brasileiros, a fase do flick, como dizem os ingleses, ou a fase, como eu chamo aqui em Portugal, piparote. Eu sou o primeiro jogador, tenho aqui a token, portanto sou o primeiro a lançar. Lanço 2 e temos umas seguintes regras. Esta é a minha base, portanto eu posso pôr aqui em qualquer lado. Não posso fazer assim e as regras avançadas também dizem que eu não posso fazer isto. Ou seja, eu se quiser acertar neste quadrante eu tenho que tentar fazer ricochete. Não tive força suficiente, mas se eu tivesse força, por exemplo, assim, já é possível. Agora, fazer isto, não. Ok? Isto é as regras avançadas. As regras de principiante deixam. Portanto, eu vou escolher o número 4, não importa a numeração, e vou apontar para ali. A seguir escolho o número 2 e vou apontar para ali. Agora o meu oponente faz exatamente a mesma coisa, aponta para ali e aponta para aqui. Se por acaso, agora sou eu e lanço mais 2, se por acaso eu fizer com força suficiente e ele sair do tabuleiro, perco este disco para esta ronda, não pontua. Se eu fizer com muita força, bater no oponente e a ficha do oponente sair, ele pode lançar outra vez automaticamente e imediatamente a ficha, ok? Portanto, eu vou lançar para aqui e vou lançar para aqui. Se isto acontecer não há problema, só tenho que virar lá assim. Agora o meu oponente lança mais 2. Agora sou eu, sobrou só um, assim e assim. Vocês podem ver, temos aqui 4 quadrantes. Cada quadrante representa uma área diferente do tabuleiro, cada uma tem um mini-jogo diferente. E cada área é controlada por um animal específico. Se vocês virem aqui, quem controla esta área é este animal amarelo, que é um lagarto. Não sei se vocês conseguem ver. Aqui esta área é a área da raposa, aqui esta área é a área do coelho e aqui esta área é a área da coruja. A área do lagarto chama-se Ruínas dos Pueblos, a área da raposa chama-se Desfiladeiro, aqui a área do coelho é as rachas na lama e a área da coruja é o leito do rio. Mas, se vocês repararem, existem zonas, todas elas têm 2 círculos, ok? Isto são zonas bónus que pertencem a outras áreas. Por exemplo, aqui a área do coelho tem estes 2 círculos de bónus. Este círculo, se algum disco aqui calhar ou tocar só minimamente, não é preciso estar lá dentro, basta só tocar assim minimamente, este disco não vai pontuar aqui, não vai fazer este mini-jogo, vai pertencer ao mini-jogo do lagarto, que é esta área. O que isto significa? Que ter o lagarto vezes 2 significa que vamos multiplicar o valor deste disco. Portanto, ele é 1, passa a valer 2, ok? Se fosse um 4, passava a valer 8. Se por acaso o disco tivesse calhado aqui, nem que seja odd leve, vai pontuar na área da coruja, que é esta aqui, o leito do rio, e aqui significa que este disco multiplica por 2, ou seja, não dobra, não é um disco que vale 2, mas sim 2 discos de 1.
ok? Isto é importante. E acreditem que há uma diferença. E todas as outras áreas têm estes discos, estes círculos bónus para pontuar noutras zonas. Se acertarem no meio, vocês agarram neste disco e podem pô-lo onde vocês quiserem. Tiram-no daqui e o ex-oponente pode colocá-lo aqui, por exemplo. Quer dizer que na segunda fase do jogo, que é a fase do write, do escrever, do pontuar, ele vai pontuar aqui na raposa porque ele assim o escolheu, ok? Por exemplo, se houver uma ficha que esteja mesmo no meio de uma secção, o dono da ficha é que escolhe se quer ir para este lado, se quer ir para este lado, ok? Se tiver assim, neste caso, como está mais deste lado, pertence a este terreno, ok? Agora vamos à segunda parte do jogo, que é o write, o escrever, quando nós pontuamos. E há umas coisas que eu tenho aqui que referir, que são alguns bónus que nós temos e podemos ganhar, e cada área tem um mini-jogo e uma forma diferente de pontuar, ok? Portanto, primeiro os bónus, vocês podem ver que temos aqui já 2 que estão sublinhados. Este bónus significa que, e este é o primeiro, é gratuito, eu risco e significa que eu posso relançar um disco. Caso haja um lançamento que eu não gosto, eu posso optar por relançar. Vamos supor que eu lanço o disco para fora, eu posso agarrar nesse disco e relançá-lo. E aqui, este aqui, quando eu uso risco, significa que eu posso trocar a posição de 2 discos. Vamos supor que há uma situação em que eu prefiro que o 4 esteja numa área e o meu número 1 esteja noutra. Eu posso trocá-los de sítio, ok? Sempre que eu vou ganhando poderes novos, eu vou fazendo círculos, depois quando os gasto vou fazendo cruzes, ok? Vamos apagar, mas inicialmente, como vocês podem ver, eu já tenho um de cada. Aqui, bonificação de descoberta, são bonificações que vamos apanhando aqui, ok? E pomos um círculo à volta quando as temos e elas fazem coisas diferentes que eu já vou explicar. Existem umas bonificações iguais a estas que nós vamos ganhando, só que são, por exemplo aqui, estas que aqui estão, são gastas automaticamente, não acumulam para rondas futuras. Aqui, por exemplo, é a mesma coisa, estão a ver? A pontuação final é aqui marcada e o total aqui, ok? Agora vamos explicar como é que se joga cada área. Portanto, aqui esta área do lagarto é pontuada em primeiro lugar, ok? Porque a pontuação aqui influencia os outros jogadores. Aqui podemos ganhar 6 pontos, por exemplo, se ficarmos em primeiro e 5 em segundo. Portanto, é importante fazermos esta primeiro. Todas as outras áreas podem ser feitas em simultâneo, não há problema nenhum. Portanto, vamos supor que eu tinha 2 discos naquela área, um de 5 e outro de 3. Eles somam-se, dão um total de 8 pontos e o meu oponente tinha apenas 2 pontos. Portanto, como eu tenho mais, sou eu o primeiro a marcar. Eu vou marcar 8 casas, 8 colmeias, por assim dizer, e eu começo por aqui, já aqui está um X, a dizer que temos que começar por aqui. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, completei, ok? Além de ganhar 6 pontos no fim do jogo, ainda ganho aqui esta habilidade aqui, ok? Vou sublinhá-la. Depois, 5, aliás, ainda tenho 3. Não é que eu vou gastar os meus 3. Eu posso gastar os meus 3 onde eu quiser. Portanto, vou gastar aqui. Pronto, feito. Estou a tentar aqui os 18 pontos. O meu oponente, quando fechar esta, já só faz 5 pontos porque ficou em segundo lugar. Todos os segundos, 6 e quartos, se for a 4 jogadores, só ganha os 5 pontos. Ele, na área dele, eu vou trazer para aqui para vocês verem, ele na área dele vai marcar apenas 2 pontos, portanto 1, 2. Fim do jogo, somamos aqui. E aqui na raposa, que é o desfiladeiro, eu tenho uma ficha de 4, ok? Portanto, eu aqui na minha área vou ver a ficha de 4, é esta forma de Tetris, pode ser esta, a de 3, a de 2 ou a de 1, que até são 2. Ok? Eu não é necessariamente ser a ficha de 4. Se eu tivesse outra ficha naquela área, por exemplo aqui a de 1, eu teria que marcar a forma 4, 3, 2 ou 1 e depois a forma 1. Aqui não se juntam, ok? Cada ficha, consoante a sua pontuação, dá uma forma diferente. Portanto, eu a de 4 tenho que marcar sempre anexada aqui a este quadrado. Eu não posso sobrepor, portanto, isto é um L do Tetris, eu não posso fazer isto, ok? Eu tenho que anexar. E como é que eu anexo? Por exemplo, posso fazer assim, assim. Pronto, eu fiz esta. E circundei aqui um cacto, como vocês podem ver. Vamos aqui à tabela de cactos e eu, marco este cacto. No fim do jogo, a pontuação que os cactos nos dão, nós somamos e apontamos aqui, ok? Na zona da raposa. Por exemplo, se acabasse o fim do jogo apenas com este cacto marcado, ele ia-me dar 5 pontos. Vamos supor... ainda tenho aqui esta para marcar de 1. Vamos supor, eu posso fazer isto.
por exemplo, posso escolher a 2 ou a de 1, e bloqueei aqui este cacto, pronto. Eu no fim do jogo já tinha 5 pontos por este e 5 pontos por este, que me daria um total de 10. Vamos supor que ao fim de 5 rondas ou de 6 rondas eu tinha isto. Portanto, este cacto iria-me dar 19 pontos e este cacto iria-me dar apenas 5 pontos, ok? Somava-se o total e marcava-se ali. O meu oponente na área dele vai fazer exatamente a mesma coisa. Sempre que, vamos supor, havia uma altura aqui no jogo que eu fazia isto, por exemplo, marcava este cacto, e depois fazia um de 2, por exemplo, assim. Ganhei este coelho de 5. Eu automaticamente posso ir à área do coelho, que é esta, aqui em baixo, usar o poder, mas eu já vou explicar os poderes. Vamos passar para outra área, neste caso até pode ser a área do coelho. A área do coelho também é bastante diferente. Para já ignoramos estes círculos que aqui estão à volta, porque estes círculos é para o single player. Tal como nesta aqui temos que ignorar estes quadrados, porque os quadrados são para o modo single player. Portanto, vamos ver aqui na área do coelho, vamos supor que eu tinha aqui um 2. A partir deste X eu vou marcar pontos. E aqui somam-se os discos. Vamos supor que eu não tinha utilizado aquele 4, o 4 tinha calhado aqui em vez de ter calhado ali na raposa, portanto eu teria 6 pontos para gastar aqui nos discos. Portanto eu poderia fazer isto: 3 aqui, 2 aqui, gastei 5, o outro ponto que sobra eu posso colocá-lo aqui. Vamos supor que eu coloco aqui na coruja. Quando eu preencher esta tabela com os pontos que sobram, eu uso o poder da coruja. E assim eu faço isto e bloqueei esta semente de cacto. Esta semente de cacto, no fim do jogo, vou marcá-las aqui. Por cada uma que eu circundar, eu marco aqui os pontos. Portanto, eu aqui já tenho 2 pontos, estes valem mais e estes valem muito mais. Portanto, estes verdes escuros valem 4 pontos por cada um e estes verdes claros valem 6 por cada um. Vamos supor que em futuras rondas eu tinha conseguido colocar lá estes discos na área. Portanto, são 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pontos. Portanto, 5 e 4, 9. E estes dois eu marco-os aqui. Ok? Portanto, 9 eu fechava isto. Já bloqueei mais 3 cactos. Portanto, eu já aqui tenho 6 pontos. E aqui usava o poder da coruja porque preenchi esta coluna e era usado automaticamente, ok? Eu não podia acumulá-lo. Eu só posso acumular os poderes, tem este símbolo, que são estes que estão aqui, ok? E agora vamos para a última área. E como é que funciona a última área? A última área é o leito do rio que pertence à coruja que está aqui em baixo. Vamos supor que tinha colocado estes discos. Aqui os discos não se somam, são discos independentes. Portanto, como vocês perceberam, temos a área da coruja e da raposa, que são discos independentes. Cada disco é uma ação. E a área do lagarto e a área do coelho somam-se os discos e conta é o total do seu valor, ok? Portanto, eu tenho aqui um 5 e 1, faz conta que tinha um calhado aqui nesta área. E como é que eu vou fazer? Portanto, começo aqui e eu vou ter que marcar a pontuação ao longo do leito do rio e eu é que escolho para onde é que eu quero ir. Portanto, eu posso fazer 1, 2, 3, 4 e a última casa é aquela que me dá o ponto e eu meto um círculo. Portanto, no fim do jogo, todos os círculos que eu tenho são 1. E agora a seguir tenho um só e então círculo. Portanto, já tenho 3. Mais para a frente, vamos supor, tinha esta pontuação. Tinha conseguido colocar lá 3 discos na zona de jogo. Portanto, vamos supor que vou jogar primeiro aqui o disco 3. Portanto, 1, 2, 3. Ganho os 4 pontos no fim do jogo. 4, 5, 6, 7. Já tenho 7 no fim do jogo. Vamos supor que este já está. Vamos agora aqui ao 2. 1, 2. E agora vamos ao 4. E ao 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Portanto, eu posso fazer isto. 1, 2, 3, 4. Pronto. E ele, desde que estejam conectados, eu posso a seguir vir para aqui, vir para aqui. Eles têm que estarem sempre seguidos. E o oponente no terreno dele, na base dele, vai fazer exatamente a mesma coisa. Relativamente aos poderes especiais, as bonificações de descoberta, nós podemos acumulá-las quando as ganhamos, através deste símbolo, sempre que ganhamos alguma coisa com este símbolo, e nós podemos escolhê-las.
não tem que ser por ordem, ok? Portanto, se for aqui a coruja, o que é que ela faz? Posso fazer um caminho de qualquer comprimento de 1 a 5 casas no leito do rio. Portanto, venho aqui, faz conta que eu tinha ganho este, posso escolher de 1 a 5 o caminho que eu quiser aqui no leito do rio, ok? Tem que estar conectado com os que eu já marquei. Se for o coelho, e é um coelho com o número 6, que significa que ganhas mais 6 em relação ao seu valor total nas rachas na lama. Ou seja, imaginem que os meus discos davam 6, eu riscava ali o coelho, se tivesse o poder, portanto faz conta que eu já o tinha ganho, riscava, usava-o e adicionava mais 6 ao total que aqui tinha, ok? Portanto ficava com 12 para poder gastar aqui. E por fim a raposa, o lagarto é o único que não tem poder. A raposa, o que é que ela faz? Desenho uma forma de valor 4 ou menos no desfiladeiro. Ou seja, eu basicamente tenho uma destas formas de Tetris para escolher e jogar aqui, desde que esteja anexada às outras que eu já tenho. E neste caso aqui da zona da raposa, nós temos poderes instantâneos. Neste caso temos a coruja do coelho, por exemplo. São exatamente iguais, funcionam exatamente da mesma forma, só que o coelho tem o número 5. Porquê? Porque significa que dá mais 5 ao total aqui da base dele, e não mais 6. É a única diferença. De resto é tudo igual. Aqui no leito do rio nós podemos ver que temos o coelho e a raposa e têm que ser gastas imediatamente, assim que são ganhas. Assim que a segunda fase do escrever terminar e os discos já foram todos retirados, passa-se a ficha de primeiro jogador para ali, roda-se no sentido do ponteiro dos relógios e voltamos a lançar, começando pelo jogador azul. Ao fim das 5 rondas, o jogo termina-se, soma-se o total de cada área e atribui-se o vencedor. Como puderam ver, é um jogo bastante simples, bastante intuitivo. A Devi já tinha lançado mais jogos deste género, neste caso os Roll and Write. Tenho aqui o Plens e o Ótimos, também existe a versão 2 de cada um deles, que basicamente usa dados e, como eu já disse, isto usa os discos. É um jogo bastante divertido, principalmente para quem gosta deste tipo de jogos. Fez-me lembrar muito o Ótimos, no sentido dos combos, porque o Ótimos tem várias zonas e cada uma pontua de maneira diferente. Aqui a maneira de pontuar ainda é mais diferente de uma secção para a outra. São apenas 4 secções, mas é o suficiente para haver ali bastante variedade. É um jogo que requer alguma habilidade, alguma destreza na ponta do dedo. Eu, como 2 vezes campeão distrital do lançamento do Berlim, não tenho problemas. Aliás, admito que sou bastante bom neste jogo. Acho desnecessária a grossura da caixa. Podia ser só metade. Nós sabemos que quando vamos acumulando jogos de tabuleiro que o espaço começa a faltar na prateleira. De qualquer forma, o jogo tem um tabuleiro destacável. Como vocês podem ver aqui, o tabuleiro sai, o que me dá a entender que poderão sair expansões, novos tabuleiros com novas folhas para escrever, novos mini-jogos, o que se calhar justifica a grossura para poder colocar as expansões. Eu gostei muito dos outros jogos de Roll and Write, o Ótimos principalmente por haver mais variedade e uma zona influenciar e fazer combos com outra zona. É um engine builder, ou seja, vais construindo e essas ações levam outras ações, que por sua vez levam outras ações. É tipo uns dominós, uns batem nos outros e fazem uma cadeia. Aqui dá para fazer isso mais ou menos e eu gostei bastante. Óbvio que leva o selo de recomendação. Em termos de arte é lindíssimo, as cores são lindíssimas, fez-me lembrar um jogo para a PlayStation 4 que é o Firewatch. Toda a paisagem, as cores, o design está muito simples, mas muito, muito bonito. Pessoal, se gostam de jogos como o Ótimos e o Plenos, por exemplo, este é o next level desse tipo de jogos. Já sabem, somos criadores de conteúdo independentes, precisamos do vosso apoio. Partilhem nas redes sociais, partilhem com os amigos, subscrevam o canal carregando o sininho, porque fazemos lives de surpresa e assim não perdem nada.